Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7229. No quadro Em Conexão de hoje, nós conversamos com Ildemar Kanitz, ele que assumiu há cerca de algumas semanas a direção do Colégio Evangélico Martin Luther, aqui de Marechal Cândido Rondon. Professor Ildemar, é uma satisfação tê-lo aqui conosco no quadro Em Conexão do aquiagora.net. Para começar esse nosso bate-papo, gostaria que você se auto-apresentasse, falasse de onde você vem, onde nasceu, onde estudou e como que surgiu esse convite para assumir a direção do Colégio Martin Luther. Bem, eu sou natural aqui de Marechal Cândido Rondon. Na verdade, a minha família morava em Mercedes, nasci aqui em Rondon, que era onde tinha hospital. Mercedes não tinha hospital na época. E, enfim, a maternidade. Então, nasci aqui. Até os 7 anos, nós moramos, os meus 7 anos, moramos em Mercedes. Meus pais são do Rio Grande do Sul, mas se encontraram aqui, casaram, então tiveram 5 filhos. E quando eu completei 7 anos, fiz o primeiro ano lá em Mercedes e depois nós viemos para cá, para Marechal Rondon. E aqui então eu cresci, me desenvolvi, estudei, e aí com 20 anos de idade eu tive que sair daqui para poder fazer uma faculdade que não tem aqui, Então todo o meu envolvimento aqui na comunidade evangélica, Martin Luther, com o trabalho de jovens, e também auxiliando em algumas outras atividades, mais pontualmente, mas o envolvimento com a juventude, o trabalho com jovens, me fez tomar o gosto pelo trabalho pastoral. Então a gente ia acompanhando o trabalho do pastor, vendo como é que é. E éramos um grupo forte na época, e dali desse grupo, umas 8 pessoas, durante uns 4, 5 anos, 8 pessoas foram estudar teologia para serem pastores. Mais ou menos uns 4 estão atuando hoje como pastores, nem todos terminaram, ou alguns terminaram, mas não chegaram a trabalhar como pastores. Então, nesse tempo, fui estudar em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, durante 5 anos e meio, e durante o estudo de teologia, a preparação para ser pastor, eu sempre tinha um gosto especial pela educação e escola. Parecia que a escola me puxava. Então lá na Faculdade de Teologia, no mesmo complexo da Faculdade de Teologia, tem também uma escola da Rede Sinodal, a qual o Colégio Martin Luther é vinculado. Então, uma escola normal, educação básica, e a faculdade. E eu passava às vezes lá naquela escola e disse, nossa, um dia trabalhar numa escola seria legal. Não, mas eu estou me preparando para ser pastor, então vamos lá. Terminei a faculdade, então comecei a trabalhar como pastor, trabalhei 1 ano em Minas Gerais, a igreja me mandou para lá. Logo após esse período de 1 ano, a igreja me designou para trabalhar em São Borja, uma comunidade. E nesse tempo já surgiu a possibilidade de fazer uma pós-graduação em pastorado escolar, que é um trabalho de capelania. Nós chamamos diferente, porque a concepção é um pouco diferente. Então eu fiz minha pós-graduação, 2 anos, e assim que eu concluí, logo do Colégio Sinodal me ligaram. Escuta, você não quer trabalhar aqui, tem uma vaga? Então, ok, vamos lá. E fui lá, me candidatei, me apresentei, comecei a trabalhar e fiquei 11 anos e meio trabalhando lá no Colégio Sinodal em São Leopoldo. E nesse tempo também um trabalho assim mais direto com as coordenações, também com alunos, com atividades, mas um trabalho muito mais próximo das coordenações, da equipe pedagógica e diretiva com a direção. Eu fui conhecendo mais o universo de uma escola, os desafios de uma escola, as complexidades de uma escola e também as possibilidades que a gente tem a partir do trabalho com a educação. Fui tomando gosto e pensei, tá aí um desafio que eu toparia, um desafio novo que seria então assumir a direção da escola. Mas para isso também preciso me preparar, então comecei a fazer uma pós-graduação em gestão escolar. Estou agora concluindo no final do ano e por estar nesse grupo também, então quando vagou aqui a direção, eu recebi o convite para vir para cá, me apresentar e me colocar à disposição para trabalhar. E assim aconteceu. Depois de uma entrevista, aqui, seleção, então a associação aqui, a CEMAL, entendeu que eu teria o perfil para contribuir aqui. E cá estou agora, umas 3, 4 semanas,
falta um pouquinho para fechar o mês. Eudemar, é a tua primeira experiência, então, como na qualidade de diretor, ou lá já no Rio Grande do Sul você exercia a função de diretor escolar? Não, lá eu assumi durante 2 meses a direção da escola, interinamente, né? Porque o diretor de uma das unidades teve que se afastar por licença de saúde. Certo. Então, mas foi uma experiência assim única de 2 meses. Mas assim, de fato, agora é a minha primeira vez. Né? Retornando às origens, então, Marechal Cândido Rondão. Voltando para casa. Eudemar, e em que condições que você encontrou o Colégio Martin Luther? Como que você avalia a instituição e que desafios que você encontrou aqui nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas? Bom, eu cheguei aqui e encontrei uma escola que deu uma grande guinada, né? A contar de poucos anos atrás, em questão de 12 anos mais ou menos para cá, a escola ela cresceu bastante, deu uma virada, vamos dizer assim, na situação que estava. E a gente, mesmo de longe, a gente acompanhava um pouco assim o processo, né? Nas férias a gente vinha para cá, sabia um pouco, né? Então cheguei aqui e encontrei uma escola já muito melhor organizada, muito melhor estruturada do que estava há alguns anos atrás, né? E claro, escola sempre tem desafio assim em qualquer instituição, né? Então meu primeiro objetivo, né, é tomar pé da situação, né? Então comecei a conversar com as coordenações, reuniões aqui, reuniões lá, com os alunos, estou chamando os alunos, né, os líderes de turma, do 3º ano estou chamando todos os alunos do 3º ano, quero ouvi-los, né, para saber assim, o que eles pensam da escola, como eles sentem a escola, o que eles imaginam, o que eles esperam da escola, né, também dos professores, aos poucos, ainda não fiz com todos, né, nós temos aproximadamente 80 professores e funcionários e 580 alunos, né. Então, os professores vai mais um tempo, né? Com os alunos já fiz mais da metade do 3º ano, especificamente do ensino médio. Mas eu já tive, assim, nessas 4 semanas, a condição de ter uma noção boa da escola, né? Então, a minha intenção é, assim, nesse primeiro ano, tomar pé de todas as situações, né? E já tomar algumas decisões, ajustes que têm que ser feitos, né? Em questão de trabalho pedagógico, assim, eles me disseram e assim eu também pude comprovar, a escola está muito bem estruturada, né? Nós temos hoje uma boa base das crianças que vêm da educação infantil, né? Houve mudanças na educação infantil e essas mudanças a gente já vê que foram para melhor, né? A educação infantil está muito mais estruturada e está dando uma boa base para as turmas que seguem, né? Isso também foi uma questão da gestão anterior, né? Um desafio, e a gente vê esse processo, a escola crescendo nesse sentido, né? Então, claro, estruturalmente tem coisas para fazer, tem desafios, né? Poderia pontuar aí umas 8 coisas que já tem que fazer, mas a gente vai ver o que é prioridade, vai elencar as prioridades e vai fazendo agora gradativamente, né? E isso em termos assim de chegada, né? Então, me senti muito bem acolhido, né? Um corpo de professores e funcionários bem estruturado, uma equipe muito boa de trabalhar, né? Não só pela acolhida minha, né? Porque às vezes a acolhida ela não mostra tudo, a acolhida foi boa e eu estou vendo que de fato, né, confere aquilo que eu ia vendo nos primeiros dias, está conferindo com a realidade, né? Quer dizer, um pessoal motivado para trabalhar, né? Esse é um perfil dos profissionais da educação, são pessoas assim que acreditam mesmo no que estão fazendo, né? Até porque eu eventualmente teria uma outra possibilidade de uma outra função, não, mas estão aqui porque acreditam na educação e querem continuar trabalhando e fazendo, né, a educação. E isso eu percebi. Então, o corpo docente bem motivado, bem engajado, né, e isso me anima também, né? Então, eu estou assim me sentindo em casa. Eu não me assustei com nada ainda, né? Estou muito bem, tranquilo, né? E a minha intenção é essa, caminhar junto com as pessoas no ritmo delas e agora, aos poucos, começar a pontuar algumas questões, né? Também a partir da minha experiência no Moito Escola da Rede Sinodal, né, que é o Colégio Sinodal em São Leopoldo e Portão, são 2 unidades, nós temos lá 1.500 alunos, né? Então é uma escola maior, num outro contexto, né? Mesmo respeitando as particularidades que tem aqui, Marechal Cândido Rondon, mas a gente pode sim, né, a partir dessa experiência de outras escolas, trazer algumas questões para cá, mudanças, algumas certamente vão acontecer, né, mas tem que ser no tempo certo. Tudo gradativamente. Isso. Eudemar, Marechal tem essa característica de escolas ligadas a organizações religiosas. Temos o Martin Luther ligado à Igreja Evangélica, temos o Rui Barbosa ligado à Igreja Luterana,
temos o Cristo Rei ligado à Igreja Católica. Você que tem essa experiência na educação, no acompanhamento de escolas ligadas a instituições comunitárias, né? Isso mostra uma sociedade mais madura, uma preocupação maior que a sociedade tem para com a educação dos seus filhos? Eu acredito que sim, né? Se a gente for olhar a origem, né, dessas escolas, é uma história bastante complicada, né? E só existiu e só permaneceu porque as pessoas acreditavam muito nesse trabalho, né, da educação. Marechal Cândido Rondon tem uma história um pouco diferente nas escolas daqui do que as outras escolas das mesmas redes, né, dessas três daqui, porque aqui é uma história mais recente. Nós temos aí 50 anos. Rui Barbosa 57, aqui 51, 52, quer dizer, então assim, 50 e poucos anos, é uma cidade nova, escolas novas, né? Nós temos algumas escolas que estão há 130, 180 anos, desde a imigração alemã. Então, se a gente olha para a história, a gente vê assim, os imigrantes chegando no Brasil e foram quase que largados. Em alguns lugares, realmente largados. Ó, te vira. Né? E aí? Né? Sem escola, sem condições de trabalho. Né? Mas os imigrantes eles sempre acreditaram que a educação tem um poder de transformação muito grande e ele é necessário, né? Até porque, né, um pouco mais agora da história dos luteranos, a gente pode dizer, mas dentro das escolas católicas a gente vê o mesmo princípio, né? O ser humano, né, os imigrantes eles tinham muito forte essa questão da liberdade, né? Que a gente não se vende para ninguém, né? E a educação ela é fundamental num processo de construção da liberdade e de autonomia do ser humano, né? Eu até arrisco a dizer assim, é o único caminho, né? É a educação, é o crescimento, é o aprendizado, né? Para o ser humano ser um sujeito livre, a educação é o caminho. E isso os imigrantes tiveram muito presente. Como não tinha escola, eles criaram então as escolas, né? Quer dizer, não tinha ninguém ali querendo lucrar com a escola, né? Então tinha, né, as histórias se repetem, né, na história dessas três escolas, o pessoal juntando 2, 3 famílias, né, e aí pagando o professor, né, com alimentos, porque dinheiro não tinha, né? Então aquele que era a pessoa mais instruída, esse então se tornava um professor, não era um professor como profissão, muitas vezes era um colono, mas ele estava bem instruído, sabia ler e escrever, então eu vou ensinar os outros a ler e escrever também. Mas eu não tenho tempo, poxa, mas agora eu vou dedicar todas as tardes, como é que eu vou dedicar? Então a gente faz um mutirão, a gente planta a tua roça e você em troca, né, dá aula para os nossos filhos. Então a gente é uma história muito rica, muito bonita, de pessoas que acreditavam e sabiam, né, da importância da educação na sua família. Bom, esse é o legado que nós temos, é a história dos nossos antepassados. Hoje a situação é bem diferente, né? Mas o que não muda é o princípio. É o princípio de acreditar que a educação tem um poder muito grande de transformação de vidas e da sociedade, né? E eu acho que a gente só está em escola porque a gente acredita nisso. Não estamos aqui para lucrar, né? É claro que existem empresas, assim como você pode abrir um supermercado e vender um produto e ganhar teu dinheiro, está no teu direito. Tem gente abrindo escolas para ganhar dinheiro. Eu acho que as 3 escolas, aqui em Rondon, e o Martin Luther também é uma delas, nesse sentido de... o objetivo não é o lucro, o objetivo é o trabalho, é o desenvolvimento do ser humano, né? E a gente trabalha para isso, né? De ter isso como pano de fundo, né, para toda a nossa ação, para o nosso agir no dia a dia. Quer dizer, o professor na sala de aula, de ter a estrutura, de auxiliá-lo, né, para que ele consiga fazer bem o seu trabalho, né. Eu acho que essa é a nossa tarefa, enquanto gestor, enquanto coordenação, né, poder auxiliar o professor para ele fazer bem feito o seu trabalho na sala de aula. Ildemar, você falou do poder da educação que você acredita muito. O que a gente percebe é que a educação tem sofrido uma transformação, o processo de educação tem sofrido uma transformação muito grande nas duas, 3 últimas décadas. Até a dificuldade de se promover a educação, do professor estar em sala de aula, de ser respeitado pelos alunos. Hoje temos aí redes sociais que abrem um mundo completamente distante do nosso tempo de educação junto a esses jovens que estão ingressando no meio escolar. Como que você avalia essa transformação por qual está passando o setor educacional do país? Bom, a transformação ela é inevitável.
ela vai acontecer sempre e tem que acontecer. As transformações, elas têm que vir, né? Às vezes a gente gostaria que fosse do jeito que a gente acha que tem que ser, né? E que permanecesse assim por muitos anos, né? Porque a gente acredita que está bom assim e vai funcionar. Só que não é assim. As coisas não são assim, as pessoas mudam, o mundo muda, né? A questão das novas tecnologias, elas estão vindo aí e não tem como se opor a elas, né? Muito pelo contrário, a gente tem que saber utilizá-las da melhor forma possível. Acontece que não só na educação, em várias áreas, né, mas na educação especificamente, o processo ele é tão rápido, a transformação da tecnologia, por exemplo, é tão rápido, né? O mundo hoje muda tão rápido que muitas vezes as escolas não conseguem acompanhar. E não é que nem não querem, não conseguem. Né? Não tem como acompanhar muitas coisas. Bom, um exemplo, né? Muitas escolas no geral a gente percebe assim, às vezes os professores sabem menos, né, de internet do que os alunos. Então tu tem lá um professor para ensinar um aluno a usar a internet, né, mas o aluno sabe mais que o professor, né? Então a concepção tem que mudar. Eu acho que isso a gente tem que ter presente, né? Não é mais um professor que sabe e que ensina o aluno que não sabe nada. Né? Não é mais isso, a realidade mudou, né? Há bem pouco tempo atrás era assim. Então agora todo mundo fica quietinho e abram as suas cabeças e vamos absorver o que o professor está ensinando, né? Essa era uma visão de educação que tinha o seu resultado, que teve o seu efeito, né? Mas hoje não é mais assim. O contexto é outro, né? Então os desafios para a educação também são outros, né? E acompanhar esses desafios e poder se readequar para dentro desses desafios nem sempre é fácil, né? Porque junto com isso vem uma série de coisas, né? Então, bem pouco tempo atrás, então o professor era autoridade, hoje o professor já não é mais, né? Então já perdeu, hoje os alunos estão mandando na escola. Bom, acontece o seguinte, a gente tem que se adaptar à nova realidade, mas não dá para abrir mão de tudo. Alguns princípios a gente não pode perder, né? E um deles é a questão da autoridade na sala de aula, né? Quer dizer, com todas essas mudanças, né, mesmo que um jovem saiba mais que um professor sobre algum assunto, não quer dizer que o jovem é autoridade, né? Porque a autoridade não está no fato de eu saber uma coisa ou mais ou não, mas está na função que eu exerço, né? Então o professor, ele é autoridade e deve permanecer sendo autoridade, né? Isso agora, nessas 4 semanas que estamos aí, eu já tive chance de trabalhar com os professores também para falar disso, né? Exerçam a autoridade, sejam os autores daquela aula, né? A autoridade vem daí, né, de ser o autor. É claro que tem que diferenciar autoridade de autoritarismo, né? Isso quase não se vê mais, mas volta e meia a gente vê professores achando que porque eu sou a autoridade, então sou eu que mando. Não é assim, isso é autoritarismo, né? Você tem que saber administrar uma sala de aula, gestar aquele momento, aquela aula, né? Lidar com o saber, né? O aluno sabe mais, ótimo, então venha cá, traga o seu conhecimento, relaciona com isso aqui, né? Isso, o professor não tem que saber mais que o aluno, mas ele tem que saber gerenciar o processo de educação. Então, a tecnologia está aí, a internet está aí, então pega a internet, traz para cá. O professor não sabe mais do que a internet, mas então usa dessa ferramenta, traz para cá, e a partir da relação de uma coisa que foi pesquisada, daquilo que o aluno sabe, daquilo que o professor sabe, e agora o que a gente faz com isso? Quer dizer, esse é o processo de educação. Não é mais um ensina, você aprende, mas agora o professor está muito mais como um gestor, né, da aula, do processo de educação. E esses são os novos tempos, né? E o professor que não conseguir pensar assim, né, ele não tem mais espaço para ele. Ele não vai conseguir dar aula, né? E eu até acho que nem tem que dar mais aula, então, se ele pensa só assim. Porque, como eu disse antes, as mudanças vêm e elas têm que vir. Elas têm que vir, porque não é nenhuma questão de dizer o que hoje é bom, antigamente era ruim, ou alguns dizem, não, antigamente que era bom, hoje é tudo ruim. Não é. É diferente. Então, essas mudanças, elas são benéficas, né? A gente não pode agora dizer assim, o que foi feito até aqui é ruim e vamos buscar tudo novo. Acho que não é isso. Mas assim, o que sempre foi bom isso, e deve permanecer, do que a gente não pode abrir mão. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente não pode abrir mão, né? Mas também a gente tem que se colocar diante dessa realidade nova. O mundo novo está aí, né? E a gente tem que se atualizar.
né? Por isso, importante a formação acadêmica dos professores constante, né? Um processo de formação permanente ele deve existir, não só palestras, mas cursos. A escola tem que criar as estruturas também, motivar os professores para participarem de cursos, de encontros, né? Na rede sinodal. Nós aqui no Martin Luther estamos um pouquinho mais distante, né, das outras escolas, né? Mas temos a chance de, nesses encontros com as outras 55 escolas da rede sinodal, trocar ideias, compartilhar. Agora mesmo em julho nós vamos ter 3 dias de congresso, né? Então para ver as questões novas que estão surgindo, e um dos temas é essa questão das conectividades, redes sociais, né? Tem as questões da neurociência, que é um tema assim muito atual. A neurociência está trazendo muitas coisas novas, muitas descobertas novas, né? Isso tem respingo para dentro da sala de aula, né? Então acompanhar todas essas questões que estão vindo, que estão surgindo, pesquisas, estudos, né? E a função do gestor é fazer isso tudo efervescer dentro da escola, né? E esse é o meu desafio, trazer essas questões todas para dentro, né? E gerar um processo de construção do conhecimento entre os professores, trazendo os novos desafios e dizendo vamos lá, vamos encarar, né? Vamos nos atualizar e trazer isso, porque essa é a realidade que a gente vive agora. E a questão disciplinar, como que está isso hoje no meio escolar como um todo? A gente ouve falar bastante num termo novo que é o bullying. Como que você encara isso? Como que você vê esse desafio, essas novidades que têm surgido aí de caráter disciplinar, envolvendo principalmente os alunos? A questão da disciplina ela tem a ver com a questão da autoridade que eu falei antes, né? Porque uma vez que o professor perde a autoridade, aí dá espaço para a indisciplina, né? Então você não combate a indisciplina, você reforça a autoridade do professor, né? Isso é diferente, então a perspectiva é outra. Então reforçando a autoridade do professor, né, e criando condições para que ele consiga realmente dar a aula, né, ajudar no processo de formação, de educação ali, né, então, e excluir toda e qualquer ação que está fora disso, né, e também se tiver que fazer uma punição, né, enfim, e tem que ser feita, e a coordenação e direção tem que entrar para fazer, e vai ser feito. Então a indisciplina ela não pode, vou dizer assim, se ela acontece e não pode acontecer, é porque também a escola está falhando em algum lugar, né? Isso nós aqui nessas últimas semanas já conversamos bastante, porque a nossa intenção é reforçar cada vez mais a autoridade do professor, né? E você tem que criar um regimento interno, né? As normas de convivência que todas as escolas têm, mas não adianta só ter. Eu acho que esse é um problema no Brasil como um todo, né? Existem as leis, mas não se aplica, né? Ou se toma quase pouca decisão em cima, né? E isso nós vamos levar bastante a sério. Existe uma lei, existe uma combinação, então vamos fazer, então vamos cumprir. Ah, mas eu não quero cumprir. Bom, então meu amigo, vai pagar por aquilo, né? Então, de levar isso a sério, não só fazer de conta, né, que existe, mas realmente efetivar, né? E isso é possível fazer, né? Tem tranquilamente como reforçar a autoridade do professor, né, e criar uma estrutura para que ele exerça de fato isso, né? Bom, e aí existe um contrato que as pessoas assinam sabendo de como é aqui, né? Então vamos lá, né? Então isso ainda difere um pouco de escolas privadas e escolas públicas, difere essa questão de normatizações, etc. e tal, né? Mas a escola tem que puxar para si e fazer aquilo que tem que se fazer. E aí, vamos dizer assim, o bullying, né? O bullying é difícil você dizer o que é o bullying, porque realmente ele não é assim, qualquer apelido já é bullying, qualquer coisinha, não é assim, né? O bullying ele é quando é uma questão repetitiva, etc. e tal, de violência física ou verbal, né? Mas não é qualquer coisinha que já é o bullying, né? Então você tem que fazer. Mas tem uma outra questão que a gente precisa se dar conta sempre, é a questão de prevenção, né? Então, muito melhor do que você ficar punindo uma situação, um aluno que fez, que não sei o quê, melhor que punir é remediar antes, é prevenir. Então, nós temos ações, propostas concretas, né? Eu mesmo já me envolvi aqui numa atividade diretamente com os alunos para trabalhar a questão de prevenção. Então, não precisa deixar estourar uma briga ou uma confusão, né? Já trabalha antes, né? Nós temos uma experiência assim na escola, no colégio de São Leopoldo, né? Que a gente fazia justamente esse trabalho de prevenção, né? E aí você tem pouca confusão. Por quê? Porque há uma prevenção, né? E isso é uma questão que a gente tem que trabalhar e desenvolver muito forte na escola. E nunca fechar um olho,
né? Isso tem que trabalhar com os professores, olha, não faz de conta que não vi, não. Viu? Vai lá e agora vamos tomar a decisão em cima daquela questão que de fato aconteceu. Diretor, agradecê-lo mais uma vez por nos receber aqui, desejá-lo também as boas-vindas a Marechal Cândido Rondon, o seu retorno. Obrigado. E deixá-lo à vontade para as suas considerações finais. Bom, muito obrigado por esse momento aqui, né, pela entrevista, pela possibilidade, e só dizer que eu estou à disposição desta escola, mas não só da escola, né? Como rondonense que sou, né, estou a serviço da sociedade como um todo, né? E a gente trabalha, né, para isso, porque no dia a dia a gente tem que se perguntar sempre, olha, o que eu estou fazendo através da educação? Então, que ser humano eu quero formar, para que tipo de sociedade, para que tipo de mundo, né? Esse é o pano de fundo, que ser humano, para que sociedade, para que tipo de mundo que eu quero, né? Então são pessoas que vão passar aqui, vão atuar na sociedade. Então, só para dizer que a gente está trabalhando, né, no fundo é para a sociedade, não é para a escola em si, é na escola, mas em função da sociedade. E se a gente puder colaborar, né, de outra maneira, né, de outras formas, diretamente ou indiretamente com a sociedade, né, a gente está aí para isso. Então, muito obrigado mais uma vez por esse espaço.